Vamos então ler a palavra aqui, queridos. Vai ser uma palavra bem na medida. Deixa eu só ver aqui o horário, para mim não me perder. A Sônia vai colocar aqui uma imagem, que através dessa imagem nós vamos também ministrar, né? Amém? Você vai abrir aí, queridos, em Zacarias, tá bom? Zacarias, capítulo de número 4, tá bom? Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma leitura? Diz assim o texto da palavra do Senhor. Que diz aí, ó, a quinta visão, candelabro de ouro entre duas oliveiras. Amém? Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Verso 3. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate, ou a pedra angular, né? Depois eu vou explicar para você o que é isso. Em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando-lhe, perguntei: que são aqueles 2 ramínhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? E ele me respondeu: não sabes o que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Amém, queridos? Pai, te apresentamos esta palavra venha, Senhor, em direção, meu Deus, ao nosso coração necessitado da tua graça, do teu poder e da tua misericórdia. Pai, fala conosco de uma forma especial, que o Senhor abra mais uma vez os nossos olhos para contemplar as maravilhas do Senhor. Pai, nos direciona, que a tua palavra nos alimente, para a glória do teu nome que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, amém e amém. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Olha só, por que eu pedi para a Suane colocar ali aquela imagem ali? Não sei se você está conseguindo ver. Vocês estão conseguindo ver? Senão eu desligo aqui a luz só para você ver aqui comigo essa imagem aqui. Agora melhorou um pouquinho, né? Olha só, ali no meio, nós temos ali um candelabro, amém? Uma menorá. Se você observar, tem como uma bandeja, né? Que tem uns tubos que estão ligados a ela, e ali do lado as 2 oliveiras. Essa imagem, ela é uma imagem muito tremenda. Imagine o seguinte: suponhamos que você tem uma visão. Você teve uma visão. Simplesmente você teve um arrebatamento e você vê essa imagem aí, na sua visão. É alguma coisa que ia mexer com você, concorda comigo? Quando você tem um sonho, não mexe com você? Poxa, eu sonhei com isso, sonhei com aquilo, não é verdade? E quando você tem uma visão, quem já teve uma visão? Eu confesso, irmãos, eu nunca tive uma visão, já tive sonho.
Quem já teve visão, assim? O apóstolo, eu tive uma visão, assim, parece que eu fui arrebatado, minha consciência, e eu vi, eu tive uma imagem, assim, eu vi algo. Quem já teve essa experiência? Amém. Quem já viu, isso é arrebatamento, né? Agora, uma visão, assim, que eu digo, quando eu falo visão, irmãos, não é necessariamente que você está vendo com os teus olhos naturais, você está vendo com os olhos da consciência. Agora, quem já viu algo literalmente, assim, você viu algo? Eu já tive uma experiência de ver um ser do meu lado, e eu creio que era um anjo. Eu não senti medo, mas eu não conseguia olhar para ele, para dizer, essa foi a única experiência que eu tive, de ver. Aí esse mesmo anjo, que eu entendi que era um anjo, o pastor Deninho, na visão que ele teve aqui na igreja, ele viu 2 anjos aqui na igreja. E ele descreveu a cor, e foi justamente a cor que uma vez eu tinha visto. Foi no dia do perdão, ele viu. Né? Teve essa experiência. Então veja, essa imagem ela é significativa porque é o seguinte, aqui do lado, nós temos uma pessoa que está presa, aprisionada. E ela tem essa visão. Se ela não interpretar o que isso significa, não vai passar de uma mera visão para ela, concorda comigo? Agora, quando você entende o que aquilo está mostrando para você, aquilo mexe com você. Você fala, poxa, eu fiquei com aquela imagem, eu tive aquele sonho, eu tive aquela visão, ou eu vi aquilo literalmente. Então, coloquei essa imagem só para criar aqui o enredo e um mapa mental para você entender a palavra de hoje, tá bom? Olha só, nós temos aqui algo interessante, queridos, que eu creio que é a nossa dificuldade como servos de Deus. Pode parecer, mas eu sempre bato nessa tecla, pode parecer que acontece, mas nem sempre isso acontece, que é o quê? Nós temos uma grande dificuldade de crer em Deus. Você sabia disso? Falar de Deus, qualquer um pode falar. Crer em Deus, qualquer um crê. Inclusive, até diz que os demônios creem em Deus. Só que tem uma diferença entre crer e, de fato, e obedecer. O crer que agrada a Deus é aquele que é seguido pelo obedecer. Então, o que nós estamos vendo aqui nesse contexto? Israel está voltando da onde? Lá do cativeiro. Eles voltam do cativeiro, mas eles não voltam com Deus. Por quê? Porque ainda, irmãos, isso aqui que é um enredo tremendo do livro, quando você lê, por isso que aquelas pessoas que eram aquela frase bem assim, Israel é um povo difícil, olha as histórias do Antigo Testamento, o povo de Deus é isso, meu Deus, que povo rebelde, porque no final, nós vemos o quê? Sempre corações difíceis, irmãos. Pense um pouquinho aí, o seu coração é um coração fácil? Irmão, nosso coração ele é muito difícil. Isso aqui é um retrato exato de cada um de nós, irmãos. De manteiga, né? Delíneo, é a salgada. Manteiga salgada. É manteiga mesmo, não é margarina não. Então veja, mas o ser humano não é difícil? E aí, queridos, veja só, nós temos uma dificuldade para acreditar. E quando eles voltam de lá, minha pastora Luzenilda, eles vão reconstruir, têm a missão de reconstruir o templo. Só que veja, reconstruir algo, irmãos, que aparentemente com os olhos físicos está tudo acabado, é muito desafiador. É até desmotivador. Por exemplo, eu falo aqui, não é para ninguém, isso aqui é só para a gente pensar. Por exemplo, alguém que passa por um trauma, irmãos, de uma separação, para recomeçar é muito difícil. Tem uns que são abençoados, já diz que a fila anda, né? Mas que fala que a fila anda, irmãos, eu fico meio assim com medo, né? Mas recomeçar da forma correta. Quem fala assim geralmente é o problema, não é verdade? Então, assim, é difícil recomeçar, né? Por exemplo, alguém, irmãos, que o marido faleceu, passou pelo momento de falecimento, né? De um esposo, de um filho, de algum parente. É difícil recomeçar. Quando você sai de um trabalho, é difícil recomeçar. Quando você tem alguém na sua família que você já, sabe, bateu cabeça, sabe, viu que não resolveu, é muito difícil, às vezes, recomeçar a vida. Quem já passou, irmãos, ou passa, né, com alguém em casa doente, alguém na família enfermo, é muito difícil, irmãos, às vezes, a gente recomeçar. Quando a gente está doente mesmo, né, a mamãe sempre falou para mim, meu filho, eu com saúde, a gente faz tudo. Então, isso é verdade. Quando você não tem saúde, é muito difícil.
Você quer fazer, e às vezes até a vontade de fazer é tirada, né? Quando a gente está, assim, doente, né? Então, eles voltam de lá, mas assim, um pouco sem muita esperança, porque, poxa, ficamos 70 anos lá no exílio, Deus falou que está com a gente, mas, ou seja, estavam ainda muito olhando com os olhos naturais. E Deus quer tirar eles do natural e mostrar o quê, ó? O sobrenatural. Dizer que quem que sustenta a menorá? É a oliveira. Ou seja, porque de onde sai o óleo? Dos frutos, que é produzido pela oliveira, não é isso? São prensadas ali, e o que acontece ali, ó? Ela vai para os tubos que estão ligados na menorá. E uma vez que vai para a menorá, o que acontece? Ela pode dar luz. Quem está entendendo isso? Então, veja, o que nós vamos perceber nesse capítulo 4 é exatamente o quê? Deus nos bastidores, redobre sua atenção, Deus nos bastidores da nossa vida, mostrando que Ele que nos sustenta. Só que eu peço, inclusive, hoje, muito a Deus, que Ele te dê uma visão dessa, para você. Porque eles não, além de eles recomeçarem a vida espiritual, eles também iam recomeçar a vida física. E Deus estava prometendo a eles que Ele iria trazer o quê? As provisões que eles estariam precisando. Inclusive, Ele fala que Ele vai trazer a pedra de remate. A pedra de remate é a pedra angular. É aquela última pedra que ela fixa na estrutura, que dá base para as outras não caírem. Eu acho que Ele fala aí no versículo de número 7. Porque Ele colocará a pedra de remate, ou a pedra angular. Geralmente naquelas vigas que faziam antigamente, tinha aquelas vigas de pedras, né? Aquela meia-lua de pedra, e ali encaixava uma pedra que dava estrutura para as outras, essa chamada a pedra de remate, ou a pedra angular. Então, para nós sairmos da situação que nós estamos hoje, de medo, né? Uma situação de preocupação, uma situação de angústia, uma situação de desespero, nós precisamos ter uma visão dessa. Quem sabe hoje, Deus está te dando uma resposta para você suportar situações difíceis, situações que você está se encontrando hoje. Quando você tem aquela visão, entende que é Deus que te sustenta, que te reveste de poder, inclusive eu não citei o tema, mas o tema dessa palavra é revestidos pelo poder de Deus. Irmãos, quando nós somos revestidos pelo poder de Deus, nós perdemos o medo. Nós perdemos a angústia, as coisas do mundo, né, ou os problemas que estamos passando, não quer dizer que nós não estamos importando com o problema, mas você sabe que tem ali, ó, tem duas oliveiras que te sustentam, duas oliveiras que estão ali, ó, olha a talagada ali, olha o manando ali, olha a torneira aberta ali, ó, te enchendo. Só que tem um segredo, você precisa tomar posse disso. Você precisa, né, se voltar para Deus. E Deus está gerando esperança, porque na situação que eles chegaram ali, vendo tudo difícil, meu Deus, será que vai valer a pena recomeçarmos realmente? Que difícil, como às vezes é difícil, irmãos, recomeçar. É difícil recomeçar. Por isso que a pior coisa na vida de uma família, irmãos, é uma separação. Tolo é o homem que não luta pela sua família. Tola é a mulher que não luta pela sua família. Eu digo assim, aqueles que não querem lutar, né? Que abandonam realmente o barco. Que nunca lutaram, eu quero dizer isso. Amém, irmãos? Estão entendendo, né? Amém? Que nunca lutaram pela sua família. A pessoa que na primeira coisa, não, separa, a fila anda. Não é assim, não. Irmãos, não existe pessoa perfeita. Não existe. O que existe são duas pessoas que trabalham para que a sua família caminhe bem. Amém? Então, quando os dois querem, irmãos, tudo vai ser maravilhoso. Quando os dois querem, tudo vai ser tremendo. Eu sempre bato na questão, irmãos, que a maior responsabilidade está sobre nós homens mesmo. Quando o homem, irmãos, ele sabe cuidar da sua esposa, tudo é maravilhoso. Porque a mulher, ela espera muito pelo homem, né? Então, o homem, quando ele se posiciona, a mulher é com ele. Né? Ela é com ele. Uma coisa que nunca... eu já tenho isso como entendimento, irmãos. Quando Deus, ou melhor, né? Quando a mulher se opõe ao homem, para que ele mude, né? Pode ter certeza que é Deus ali usando a mulher
para dizer o seguinte: eu não estou satisfeito com você. Você tem coisas que você precisa mudar. Infelizmente, o orgulho do homem às vezes não permite, né? Isso não quer dizer que toda vez 100% que a mulher fala é Deus, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas muitas vezes, não tenha dúvida, que é Deus usando a mulher. Para dizer, olha, meu marido, você tem que se consertar nisso. Ontem foi tremendo lá no Redão. Quem teve no Redão ontem? Irmão, o Redão foi bênção de Deus. Teve até o André com uma declaração, né, André, ali para Marielle, né? Já vão casar em breve. E a Marielle, o sorriso, irmão, assim, no canto da orelha, assim, aquela felicidade. Teve uma, irmãos, que foram buscar de moto a mulher. Na casa, que ela não estava no Redão. Aí chegou lá, o que está acontecendo? Vai para frente. E aí o marido se ajoelhou, pediu a mulher em casamento e foi bênção de Deus. Amém? Então, queridos, veja só que coisa interessante, né? Deus está nos dizendo também, né, que aquilo que Ele está iniciando na tua vida, ainda que pareça ser algo assim simples, através daquilo Ele vai fazer algo muito grande. Vai fazer daquilo pequeno algo muito grande. Por exemplo, quem lembra, a Igreja de Cristo, ela começou com quantas pessoas, irmãos? Quem lembra lá no cenáculo orando? Com quantas pessoas? 120, não foram isso? Estavam orando ali? Começou? Depois multiplicou para 3.000 com a pregação de Pedro. Por exemplo, quando Deus vai libertar Israel, irmãos, ali na escravidão do Egito, quem ele usou? O que ele usou? Um choro de uma criança. Foi ou não foi? Choro de quem? De Gabriel, estava lá chorando, lá no Rio Nilo. Quem estava chorando lá no Rio Nilo? Ver se vocês estão ligados aí no mistério. Pergunta: quantos animais Josué colocou na arca? Se vocês caíssem nessa, olha. Isso é bom saber. Mas tem uns que ainda falam, né? Acho que foi um bocado, pastor. Eu não sei quantos foram, foi um bocado. Teve um que falou assim, foi 2, né? Meu Deus. Olha só, quem mais? Olha só. Quando Deus quis derrubar um gigante, né, ali através da vida de Davi, o que o Davi usou? Uma pedra. Ali no estilingue ali, né? Na funda ali. Então veja, por exemplo, quando Jesus quis alimentar uma multidão, o que ele usou? O que ele usou ali, né? Um lanchezinho de um jovem que estava ali, né? 5 pães, é isso? Tem alguns que dizem, né? O missionário estava aqui na Amazônia, né? Falou assim: e Jesus pegou 5 sardinhas. 5 sardinhas. E 2 pães caseiros. E alimentou uma multidão na tribo. O missionário adaptando a mensagem, né? E aí tinha algo que era bem consumido na tribo. Aí ele usou lá, não usou o pão, né? Ele usou uma outra linguagem, né? A forma de evangelizar, né? Olha só. O que mais? Quando Deus usou o apóstolo Paulo, né, para pregar o evangelho, ele desceu ali por um cesto, quem lembra? Por um cesto ali, pela uma muralha, para que ele não fosse morto e o evangelho continuasse sendo propagado. O que eu quero, né, já concluir essa palavra para nós orarmos? É que não importa a situação que você está ali, ó. Você pode estar ali preso, acorrentado, passando uma situação. Mas se você se posicionar, tem sempre ali, ó, uma visão dizendo: se você vir, o óleo vai fluir dentro de você. E não importa a simplicidade do começo, eu vou ser com você. O que Deus espera de cada um de nós, irmãos, é que sejamos fiéis. Sim ou não? Amém? Então, tem uma frase que eu anotei aqui, do Richard Phillips, que ele diz assim, ó: não importa como você tem vivido, ou o que você tem passado, ao voltar-se para Deus, você poderá verdadeiramente começar de novo, porque Deus se voltará para você.
Não importa o que você está passando, o recomeço que você esteja passando. Apenas se volte para Deus. Há uma visão tremenda de Deus para nos sustentar. Mas nós temos essa luta dentro de cada um de nós, de que aquilo ali não é uma verdade. Irmãos, quantas pessoas nós sabemos que precisam de Deus, a gente fala de Deus, mas elas não aceitam, minha apóstolo, é incrível. Eu dou um exemplo aqui de um rapazinho que ele estava aqui no culto, ajudando toda semana. Vem, meu filho, para o culto, vou. Aí vem, não quer. Mas toda semana quer dinheiro para merendar, tomar café. Meu filho, tu não quer nem um pai, tu quer um gênio da lâmpada. Né? Aí tá difícil, que nem, né? Não quer nem um pai, tu quer um fazedor de pedidos. Aí fica difícil, meu filho. Te mostra o caminho, meu evangelista, mas a pessoa, ela não quer Deus. Você conhece alguém que não quer Deus? Você conhece aí umas carradas? Principalmente quando eu ofereço lanche. Amém? Vamos nos pôr de pé? Amém? Quem entendeu e recebe essa palavra? Amém? Veja, tem algo de Deus para você nessa noite. Deus, Ele quer estar vertendo esse óleo para a sua vida. Fazendo um simbolismo, ali tem a rede elétrica, né? Você sabe que os elétrons passam ali pelo cabo, pela corrente elétrica. Corrente elétrica, a unidade de medida é ampere, tá? Criado pelo cientista chamado, o sobrenome dele era Ampere. Os elétrons são movimentos que saem das camadas eletrônicas deles, tá bom? E percorrem os filamentos que estão no fio de cobre. E assim você tem a corrente elétrica. Amém? E eles fluem ali, ó. E aí o que acontece? Se tirar aqui, ó. Tá ligado, não tá ligado aqui, ó? Tá ligado? Tá ligado mesmo? E agora? Assim é o ser humano sem Deus. E assim também é o povo de Deus, se não estiver ligado na fonte. O ar-condicionado ele pode estar normal, sem problema nenhum, mas se não tiver energia, ele não serve. Você sabia? E essa fonte elétrica está ligada aonde? Ou melhor, essa energia que flui aqui, ela está vindo da onde? Lá da companhia. Lá tem uma hidrelétrica que está... De modo figurado, Deus é assim. Deus está lá na eternidade, mas Ele está liberando o seu poder para cada um de nós. Eu não sei o problema que você está passando hoje, as dificuldades, mas uma coisa é certa, se você veio hoje orar, buscar, ouvir uma palavra, confiando em Deus, que Deus Ele vai te dar a visão destas duas oliveiras que estão invertendo o azeite, o óleo, para dentro de você. Eu posso lhe garantir que a sua alma é restaurada, a sua vida é transformada e o poder de Deus é liberado em direção à tua vida. Amém? Eu queria convidar você para nós orarmos aqui na frente, se você quiser vir, buscar a força de Deus.